Olá, amigos da Rádio Valdense! Está começando mais um episódio do podcast Conversa com Jesus. Seja bem-vindo, Jesus! Obrigado, é uma grande satisfação estar aqui mais uma vez. Esses momentos de conversa me enchem de alegria e esperança. Que possamos continuar compartilhando essa luz. Hoje vamos falar sobre um dos maiores mistérios da história da humanidade: a origem do pecado. E a minha primeira pergunta é a seguinte: Jesus, se Deus criou todas as coisas perfeitas, como o pecado surgiu? Uma pergunta profunda. A resposta está na liberdade que dei ao homem. A Escritura revela que o pecado começou no coração de um anjo chamado Lúcifer. Interessante. E como isso se desenrolou? Ele se encheu de orgulho e desejou ser como Deus. Está escrito: perfeito eras nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Ezequiel 28:15. Então o pecado começou no céu? Sim, a rebelião do orgulho teve origem lá. A Bíblia diz que houve guerra no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Interessante, uma batalha espiritual. Sim, uma batalha pela humanidade. E como isso se aplica hoje? O que significa essa luta entre Miguel e seus anjos? É uma representação da batalha espiritual entre o bem e o mal. E quem prevalece? O bem sempre triunfa. Essa é a nossa esperança, mas o que levou Lúcifer a se rebelar contra Deus? Essa é uma pergunta profunda. Lúcifer se rebelou por orgulho, desejando ser igual a Deus. O orgulho entrou em seu coração, ele disse: subirei ao mais alto dos céus e colocarei o meu trono acima do de Deus. O sonho do anjo era, na verdade, muito audacioso. Sim, foi uma proposta ousada que desafiou a ordem estabelecida. E o que aconteceu depois da rebelião? Houve uma separação. Lúcifer foi expulso do céu. A Bíblia diz: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente. Apesar do pecado ter origem no céu, resta-nos uma curiosidade: como o pecado chegou à terra? Satanás usou de astúcia, ele enganou os primeiros seres humanos. Satanás conseguiu fazer com que Eva duvidasse de Deus. Após aquele trágico momento de desobediência, quais foram as consequências para a humanidade? A consequência foi a separação do homem de Deus. Como eu já havia advertido previamente, o pecado trouxe separação entre o homem e a fonte da vida. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas naquele momento, o que se passou em sua cabeça? Deus já tinha um plano? Sim, o Pai sempre teve um plano maior. Seria uma espécie de plano B, já que a entrada do pecado não estava nos planos de Deus? Não, não foi plano B, pois as Escrituras falam do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então Jesus, de acordo com este plano, o pecado não terá a palavra final? Não, o pecado não tem a última palavra, a redenção sim. Porque para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Me fale algo mais sobre este plano de redenção e a importância do Cordeiro. Após a queda, no próprio Éden, Deus anunciou um Salvador, na promessa de Gênesis 3:15. Vamos ler a primeira promessa messiânica que a Bíblia apresenta, Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu sou o descendente da mulher que deveria vir para esmagar a cabeça da serpente. É impressionante, então a solução já estava preparada? Sim, desde o princípio estava tudo pronto. Agora me explique, como o descendente da mulher passa a ser o cordeiro morto desde a fundação do mundo? Antes mesmo que o pecado existisse, eu já estava pronto para morrer pela humanidade. Durante séculos, Deus anunciou a vinda do Messias, o Salvador da humanidade, que mesmo sem pecado morreria pelo pecador. E na plenitude do tempo fui gerado pelo poder do Espírito Santo e nasci de uma virgem, para se cumprir a profecia. Então o plano de salvação estava ligado à sua vinda? Sim, estava. Eu sou o caminho. Eu vim para restaurar o que foi perdido. Na cruz, o mal foi exposto e o destino final do pecado foi decidido. Então um dia o pecado deixará de existir. O pecado um dia teve sua origem, mas não terá um futuro. Em breve não haverá pecado nem pecador. É uma história impressionante. Infelizmente o nosso programa está chegando ao fim. Mas o senhor pode aproveitar para deixar o seu recado aos nossos espectadores? Certamente. Meus amados, confiem no Pai e sigam com fé. Não esqueça que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus.
A você que nos assistiu, o nosso muito obrigado e não esqueça de se inscrever em nosso canal. Dê o seu like, acione o sininho preferencialmente para todos e compartilhe os nossos conteúdos. Te espero no próximo vídeo. Até lá!